Uma coisa que me interessa muito e foi aonde eu conheci você, foi num curso de modulação intestinal, que é uma coisa que é relativamente recente, mas que está ganhando uma proporção legal hoje no país. Eu me lembro que há 6 anos atrás, quando eu ouvi a primeira vez falar de probiótico, pré-biótico, essa coisa toda, a gente tinha uma ou duas marcas na farmácia que ofereciam isso, e eu lembro que eu fui comprar porque eu fiquei interessado e custava R$ 35. Como a coisa ganhou proporção e está na moda, Caro. aquela mesma marca hoje custa 200 e pouco, né? É, Mas tinha-se um medo muito grande de oferecer probiótico para gestante. O que você me diria sobre isso hoje? eu digo que previne um monte de coisa. Tem muito estudo, né? Que já mostra, por exemplo, que o Lactobacilo reuteri, ele diminui o tempo de choro do bebê. A gente nunca vai saber se é cólica, né? O motivo do choro do bebê. Uhum. Mas a gente sabe que reduz, o uso desse lactobacilo reduz. Então a gente já vai trabalhando com ele na gestação. Só que a gente trabalha ele depois que a gente já viu como que tá a questão da mãe, se a mãe tem substrato suficiente para alimentar Uhum. eles. Então, primeiro a gente entra com as fibras, né, pré-bióticas, de repente com os biomamps primeiro, vai preparando o terreno a cada trimestre até chegar no ponto crucial de trabalhar as cepas certas para gestação. E realmente tem bastante fundamento científico e na prática clínica as mães relatam bastante e vêm agradecer sobre essa utilização. Então, já durante o período da gestação. Já. E pós-gestação, o exemplo clássico aí, né? A criança nasceu de cesariana, não pegou toda aquela Uhum. parte de bactérias que tinha ali no canal vaginal da mãe. Dá para suplementar para a criança também? Sim, dá para suplementar. Se essa mãe amamenta, ele vai passar pela própria lactação, né? Se não, Uhum. também tem formas da gente utilizar pela própria criança. Veja, é uma coisa aparentemente tão simples, e eu sempre falo isso para as pessoas. Eu acho que muitas vezes as pessoas não procuram um nutricionista pelo mesmo motivo que não procuram um psicólogo. Elas acham que não precisam. Uhum. É, o como você comer é uma coisa tão simples, né? Mas quando a gente senta com a pessoa e faz um cálculo básico, coisa simples, assim, eu pego o peso mais atividade física e calculo a quantidade de proteína que essa pessoa precisa, bate, sabe aquela coisa do desespero da pessoa olhar e falar: "Ah, sério? É sério? Você acha que você está sabendo?" Então, não custa nada a gente sentar, contar para o nutricionista e talvez o futuro da nutrição vá muito para essa linha das pessoas nos procurarem não para resolver problemas, que também é importante, mas para buscar um estilo de vida muito mais saudável, né? Hoje, a quantidade de pessoas que me seguem acima dos 30, 40 anos e que, graças a Deus, já bate na nossa porta dizendo: não tenho problema nenhum, mas eu também não os quero ter no futuro. O que eu devo Ótimo. fazer? Porque a nutrição de uma criança, de um adolescente, de um jovem de 20 anos e outro de 60, ela tem diferenças. A gente tem macronutrientes ali com. Você pega a própria quantidade de água, né? Uma pessoa idosa tem muito menos água no corpo do que uma criança. Então a necessidade de hidratação dessa pessoa muda sensivelmente. Passamos gestação, passamos criança, agora nós já estamos no adulto. E esse adulto quer uma conduta de vida mais saudável. Quais são os pontos assim que, como nutricionista, você acha que são significativos para as pessoas prestarem atenção em termos de alimentação, para a gente manter a nossa saúde equilibrada? Certo. Primeiro, a questão de preferir o que é da natureza, né? Uhum. Isso já consolidamos aqui na conversa, né? Segundo, realmente essa questão de dar à alimentação a importância que ela merece, e muitas vezes, como você acabou de falar, a pessoa não percebe onde estão os pontos de atenção, até porque durante muito tempo a nossa alimentação foi pautada num modelo baseado naquela pirâmide alimentar, né? Que não é o modelo da nossa cultura, que ele também privilegiava, sei lá, a venda de produtos ultraprocessados lá, sei lá, os flocos de milho. Cara, Pães e bolos. Tava na que pirâmide. isso? Era a base da alimentação, né? Mas quando a gente vai ver, por exemplo, a base da construção da casa, né? Não seria isso. Então, o Brasil, ele realmente foi pioneiro, desenvolveu um guia alimentar aí que traz essa questão da comida de verdade. E é isso que as pessoas não têm prestado muita atenção. E essa questão mesmo de puxa, onde é que tá aqui? Onde é que, né? Eu como, mas parece que eu como tão pouco. As pessoas acham que comem pouco. Uhum. Porque quando elas vão ver refeição mesmo, elas comem pouca refeição. Aonde que tá o problema, geralmente? No belisquinho, né? Naquele golinho, naquele pedacinho que elas não contabilizam e que geralmente são excesso de energia concentrada. As bebidas, principalmente.
O principal problema do brasileiro hoje é o excesso de bebidas. Você citou o suco, que é uma versão até menos pior, porque é natural, mas as pessoas consomem muito, sei lá, iogurte adoçado, cheio de conservante, consomem muito refrigerante ainda, né? Mesmo que seja o diet, há problemas nisso, né? E elas não percebem que tá aí. Elas não comem um volume muito grande, geralmente, de refeição, mas elas comem elas não têm regras, assim, rotina alimentar. E aí elas não conseguem perceber esses pequenos detalhes aí que talvez um olhar profissional possa ajudar. E fazer a gente, por exemplo, fazer uma leitura de um rótulo de produto, que é uma coisa incrível, mas as pessoas não sabem ler rótulo. Eles não sabem ler rótulo. Esses dias eu fiz um vídeo que ficou bem legal, porque ele viralizou assim, mas eu fiz um cálculo de calorias para as pessoas terem ideia de quanto que a gente teria numa refeição, em que você tem ali, eu coloquei a quinoa, coloquei a batata doce, que tem uma boa carga de glicemia, os legumes de uma forma geral, a beterraba, a gente colocou a cenoura, o chuchu, assim, pesando dava tipo uns 700 gramas. Cara, 700 gramas você empurrar bucho adentro é muita coisa. Quer dizer, você não passa fome comendo um negócio como esse. Mas a quantidade de calorias que tinha ali nessa refeição gigantesca comparada a um cheeseburger com um copo daquele refrigerante cor escura, cujo nome não se pode falar porque eles processam a gente, né? É porque tem vários de cor escura aí, eu consigo me esconder aqui atrás. Mas esse cheeseburger mais esse copo de refrigerante dava tipo 200 gramas, 250 gramas. Ou seja, ali eu tinha concentrado uma quantidade de calorias e poucos nutrientes, basicamente zero de nutrientes, ou pouquíssimos, se a gente for pensar ali os macronutrientes, comparado àquela onde estava tudo completo. Ali eu coloquei coco, coloquei um pedaço de abacate para fazer a compensação da gordura. Ali a gente tinha uma quinoa que também tinha uma boa quantidade de proteínas, carne, enfim. Então, quer dizer, 700 gramas tinha menos calorias do que essa concentração pequenininha. Só que aí o que acontece? É mais gostoso. Pois é, né? E a gente quer ir pelo... É aquela memória mesmo que a gente tem lá dos primórdios. Por isso que a gente trabalhar nessa base da criança vai fazer diferença. E se a gente não conseguiu isso porque alguém alimentou a gente, até nem tinha maldade essa pessoa que nos alimentou, era falta de saber mesmo esses detalhes, né? Mas sabendo disso, que hoje a gente possa cuidar para inspirar melhor as gerações que estão chegando agora, né? Deus do livre sair na casa da minha avó e não comer a macarronada dela até ela ver o fundo do pote. Hoje eu também posso tem falar, isso, né? Quer dizer, posso falar, eu ia dizer que ela não tá me ouvindo, mas ela tá me ouvindo, ela tá lá só que tá em outra dimensão, né? E não fazia isso por mal. A minha avó materna, minha avó paterna de descendência austríaco-alemães, e você sabe que esse povo gosta de um doce, né? Pensa na tal da chimia. Você que conhece, quem conhece chimia? Sabe o que é chimia, não? Doce. A gente fazia aquele pão com doce, não era pão com doce, era doce com um pedacinho de pão em cima, assim, ó. Porque aquilo, nossa, e é claro, a gente não fazia isso por maldade, e as avós também não, mas acaba que a nossa geração hoje tem um impacto gigantesco em relação a isso.